Tentou lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido como Gabigol, garoto que nasceu no dia 30 de agosto de 1996 em São Bernardo do Campo, cidade paulista localizada a apenas 24 km da capital do estado de São Paulo. O atleta foi criado no humilde bairro de São Bernardo e começou a jogar bola desde cedo. Talento reconhecido e apoiado pelo seu pai, que desde os 5 anos de idade do menino o acompanhava em seus treinos. Para isso, o garoto paulista e seu pai necessitavam pegar cerca de 3 ônibus para ir aos treinos, e em razão do pouco dinheiro para a passagem, retornava juntos a pé, brincando de chutar latas no caminho. Os primeiros passos e gols de Gabigol com a bola não se deram do futebol de campo, pelo qual é muito famoso hoje em dia, mas sim pelo futebol de salão, também conhecido como futsal. Não só Gabigol, como outras estrelas do futebol nacional, foram descobertos no futsal. Ronaldinho Gaúcho, Neymar, e Robinho. Gabigol foi descoberto por Zito. Zito, que foi um ex-jogador do Santos e da seleção brasileira, que após a sua aposentadoria se tornou uma espécie de captador de jogadores para o clube santista, responsável também pela descoberta de Neymar, Diego e Robinho. A descoberta de Gabigol ocorreu em um amistoso infantil de futsal, jogo entre o São Paulo contra o Santos. Gabigol, que era do time da capital paulista, marcou todos os 6 gols da equipe, enquanto o Santos marcou apenas um gol. Então, eu tava jogando no São Paulo, aí tem um jogo contra o Santos. Tava lá o seu Zito. Aí joguei bastante contra o Santos. Fiz gol, driblei, fui pra cima. Tudo que tinha que fazer no jogo eu fiz. Veio falar comigo, falou pra fazer um teste aqui no Santos. Aí vim pra cá, passei, e agora tô aqui. Aos 8 anos de idade, Gabigol passou a integrar os times de base do Santos. Marcou mais de 600 gols, até ser promovido para a equipe principal. Brocador santista. É isso mesmo, a alteração é essa, sai o Henrique, entra o Gabriel, o Gabigol. Sua estreia vestindo a camisa oficial do Santos foi em maio de 2013, em uma partida contra o Flamengo, jogo esse que era a despedida de Neymar com a camisa do Peixe. Gabigol se tornou muito importante para o time paulista, principalmente a partir de 2014, quando ajudou o time a chegar à final do Campeonato Paulista daquele ano, tornando-se artilheiro da competição com 6 gols marcados. Se arruma, pé esquerdo, bate! Gol! Gabriel! Em 2015, o jogador novamente brilhou na equipe e no Campeonato Paulista, no qual se tornou mais uma vez artilheiro da competição com 8 gols marcados e além disso sagrou-se campeão com seu time. E repetiu o feito em 2016. Em agosto de 2016, após longo destaque no Santos e na seleção brasileira, Partiu Gabriel, pé esquerdo na bola, pro gol! chegou o momento do jogador expandir suas barreiras e ir para o futebol internacional, quando foi contratado pela Internacional. Contratado por 27,5 milhões de euros, o atleta teve uma atuação morna e sem destaque no time de Milão. Muitas vezes nem configurava o banco de reservas e acabou tendo seu futebol questionado, de forma que ele atuou apenas até o primeiro mês de 2017, quando foi emprestado pelo clube italiano ao Benfica. Seu empréstimo ao Benfica não deu certo. Gabigol ficou até janeiro de 2018 no time português. Após o fim do empréstimo ao Benfica, surgiu a possibilidade do jogador ser emprestado ao Santos. Santos, em dificuldades financeiras, costurou um contrato com o Internacional, onde o clube italiano ainda pagaria boa parte dos salários do Gabigol e o Santos ficaria com a menor parte dos salários para poder conseguir repatriar o craque. O Santos na época era treinado por Jair Ventura, um técnico que não deu muito certo na Baixada Santista. O Santos jogava de uma forma que não conseguia extrair o máximo dos seus jogadores. Gabigol não estava tendo uma excelente temporada, chegou a ser vaiado pela torcida, chegou a ficar no banco de reservas no Santos, até Jair Ventura ser demitido e Cuca chegar. Da metade do ano para o final, Gabigol teve seus melhores momentos com a camisa do Santos, sendo que somente naquele ano ele foi artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, feito inédito até então na história do futebol brasileiro.
Ao final do Campeonato Brasileiro em dezembro, o Santos ainda teria vontade de manter o jogador, mas o entrave era financeiro. A Internacional não aceitava dividir o salário do jogador. Em janeiro de 2019, a Inter anunciou um novo empréstimo do jogador, agora para um time carioca, para o Flamengo, responsável por 100% dos seus salários durante o período de empréstimo. O começo de Gabigol no Flamengo não foi tão bom. Na verdade, o time rubro-negro não estava funcionando muito bem nas mãos de Abel Braga. Estava sendo muito pressionado pela torcida e pela imprensa. Gabigol era um dos poucos jogadores do time que a torcida não criticava. Afinal de contas, ele havia sido vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Mesmo com o título do Campeonato Carioca, Abel Braga não resistiu à pressão e pediu demissão após saber que a diretoria já estava em contato com outro técnico. Jorge Jesus então foi contratado para mudar a vida de Gabigol e de todos os jogadores do Flamengo. O Flamengo passou a jogar um futebol bonito e muito ofensivo. O Flamengo acabou sendo eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense em pleno Maracanã, e Gabigol foi alvo de provocações da torcida e dos jogadores atleticanos, fazendo referência à sua comemoração tradicional. Na área reservada aqui a dirigentes, inclusive do Atlético, muita comemoração, um momento histórico para a vida do Clube Atlético Paranaense, se inseriu nesse cenário. Eles estão provocando, cheirinho, provocando a comemoração do Gabigol. Cheio de provocação. Provocaram o Gabigol e o cheirinho. Que cada um comemora da maneira que quer. Essa comemoração eu faço não pra brincar com os outros. Eu comemoro assim pra louvar a Deus, porque Ele me dá força pra estar no Flamengo, pra estar acordando todos os dias e fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Então cada um comemora da maneira que quer. Mesmo com a eliminação do Flamengo para o Atlético Paranaense, a torcida não criticou o time nem o técnico, muito menos Gabigol. Após cair nas graças da torcida, todo jogo do Flamengo tinha uma faixa: hoje tem gol do Gabigol. Gabigol virou um fenômeno, um sucesso gigantesco dentro das crianças e até dos adultos. Vários personagens foram ao estádio caracterizados de Gabigol. O mais famoso que ficou conhecido por todos foi o Gabigordo. Gabigol de fato virou um ídolo nacional. Mas foi na Libertadores da América que Gabigol caiu de vez nas graças da torcida do Flamengo. Nas oitavas de finais, marcou 2 gols contra o Emelec, levando o jogo para os pênaltis, e o Flamengo passou. Nas quartas de finais, marcou o gol da classificação no jogo de volta contra o Internacional de Porto Alegre. Marcou 2 gols na semifinal contra o Grêmio. E na final, meus amigos, Gabigol foi artilheiro da competição com 7 gols e do Campeonato Brasileiro também foi artilheiro, com 25 gols. Gabigol encerrou 2019 como um grande artilheiro do futebol brasileiro, com nada menos que 43 gols com a camisa do Flamengo, com 3 títulos, Carioca, Libertadores, Brasileiro e o vice-campeonato mundial. 2020 começou a 1000 por hora para Gabigol. Foi contratado em definitivo pelo Flamengo por 18 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais, com contrato válido até o final de 2024. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação, para poder sempre estar ligado quando rolar um vídeo novo.